trabalho incansável, paciente no céu, não se engana, sabe o fim desde o começo. Trança voltas, mil desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. O tapeceiro. Glória a Deus. Vamos abrir juntos no livro de Gênesis e vamos ao segundo tempo da nossa caminhada na história de José. O homem que experimentou de forma maravilhosa as curas tremendas das marcas deixadas pelo seu passado. Abrimos a semana passada falando que a nossa vida poderia ser comparada a um grande quebra-cabeças. O Criador, o Alfa, o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir, é como o tapeceiro. Quando a gente olha do avesso, as coisas não parecem tão bonitas. Mas aquele que tem nas suas mãos o poder de tornar coisas que se entrelaçam de forma boa ou ruim,
em algo para a glória do seu nome, tudo muda. Quando a gente consegue olhar a vida do ponto de vista de Deus, tudo muda. Quero aproveitar para abrir esse texto de José com uma palavra de gratidão à igreja que esteve conosco nos últimos momentos de vida da vovó Palmira, que faleceu na última segunda-feira. Domingo eu falei que ela tinha saído para o hospital. O mais incrível é que ela disse para nós de forma muito clara que tinha marcado um encontro com Jesus, que o Senhor já estava chamando, e foi com a serenidade e com a tranquilidade que só uma mulher de oração poderia experimentar. Eu acho que a vida dela, num certo sentido, é um exemplo de muito sofrimento, muito. Foram talvez 17 anos ou mais de muito sofrimento, de uma mulher que sofreu muito, tendo casado com um homem que só veio a reconhecer Jesus no final da sua vida, mas que durante todo o tempo foi um algoz perseguidor e maltratou inclusive aquela que durante anos levou suas 4 filhas para a igreja, para os pés de Jesus, e em oração suportou muita coisa pesada. E talvez, olhando como o tapete estava sendo trançado naqueles dias, nós perguntaríamos certamente por que uma mulher tão santa, tão piedosa, tão amorosa, e que andava aos pés de Jesus, por que ela sofreu tanto? E Deus estava preparando aquela sementinha tão poderosa para frutificar em tantas vidas, que se nós abríssemos no dia do funeral para manifestação de testemunho, muitos casamentos, muitas vidas foram marcadas pelas orações daquela mulher que cumpriu o seu papel enquanto esposa e depois se viu liberada pelo Senhor para exercer o seu ministério pleno até o último dia da sua vida, inclusive Deus concedendo o desejo do coração dela, que era passar os seus últimos dias ou tempos na casa de um pastor. Na época que ela disse isso, ela nem sabia que eu me tornaria um pastor e que coincidentemente ela viria morar com a gente desde que viemos para Fortaleza. Então, acima de tudo, muito, muito, muito obrigado por essa família que adotou a vovó, a avó Palmira era a avó de todo mundo. Nós estamos muito bem consolados e fomos muito bem representados na presença dos irmãos que estiveram lá. Eu imagino quantos irmãos que depois até me ligaram, né, pensando assim, puxa, eu não sabia. E a carinha era mais ou menos assim, por que você não me avisou? Porque na hora que a gente está naquele sufoco, né, que tudo tem que acontecer rapidamente, você não tem nem cabeça, nem tempo para ligar. Alguns souberam, passaram adiante. Mas eu sei que você, em espírito, esteve lá representado pelo corpo de Cristo presente. Nem se preocupem com isso. Glória a Deus por isso. A igreja foi muito presente. E agora, Dona Palmira não assiste mais o culto nem aqui, nem pela internet. Ela está vendo lá da Glória. Deve ser uma maravilha de lá, né? A visão lá deve ser outra, né? Tá bom. Então nós vamos orar e pedir ao Senhor que nos abençoe. Vamos ficar de pé nesse momento. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de toda a terra, Senhor dos senhores, nós te adoramos nesse momento como igreja, pausamos na tua presença, porque reconhecemos que tu és Deus, Criador de todas as coisas. Tu és o Alfa e o Ômega, o Senhor é o princípio e o fim de todas as coisas. O fim no sentido de que o Senhor dá o sentido final a toda a história. Nós te adoramos, Senhor. Te adoramos porque o Senhor é soberano. Porque o Senhor tem
a nossa vida nas mãos, porque o Senhor tem cuidado de nós de verdade. Quero te adorar pela tua igreja, Senhor, te adorar pelos séculos que o Senhor tem usado homens e mulheres de Deus, jovens, crianças, idosos, para perpetuarem essa mensagem de forma maravilhosa, de forma que inclusive nos alcançou, Senhor. Pai, eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor levante uma geração fiel ao Senhor, que a exemplo da vovó Palmira que partiu, sejam pessoas que andem na tua presença, tenham uma intimidade contigo, a ponto de reconhecerem na hora da morte, que o encontro maior que foi marcado se consolida na passagem desta para outra vida na presença do Senhor. Enquanto estamos vivos, Senhor, ensina-nos a viver de forma a dar glórias ao teu nome, como foi com José, como ele era reconhecido até pelos inimigos, até por aqueles que dominavam reinos estranhos, como sendo um homem em quem havia o Espírito Santo de Deus. Que o Senhor levante uma geração comprometida com Jesus, com a igreja de Jesus, com o nome de Jesus, com a santidade de Jesus, com a seriedade de um discípulo de Jesus, para que essa geração, Senhor, reconheça que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Faz isso, Senhor. Quero te louvar por tudo que tem acontecido em Brasília nesses dias, pela intercessão e intervenção de quem quer que seja, porque o Senhor soberanamente usa. Pai, que esta nação seja salgada pelo sal da terra, seja iluminada pela luz do mundo. Que o Senhor continue usando a tua igreja, os teus filhos, onde quer que eles estejam, Senhor, para ali salgarem, impedirem o apodrecimento moral desta nação. Misericórdia, Senhor, de todos aqueles que são de verdade discriminados, que talvez por motivos fúteis e por marcas do passado, não tendo condições de lidar com estas coisas, Senhor, ó Pai, caíram em pecado, caíram por uma avenida de erro, Senhor, de engano, de mentira. Resgata, salva, traz de volta como o Senhor me trouxe. Salva, Senhor, como o Senhor nos salvou, em nome de Jesus. E levanta o teu povo, Senhor, individualmente, nos grupos pequenos, como igreja, na cidade, Pai amado, para sermos de verdade embaixadores e arautos dessa mensagem que é capaz de tirar o homem das trevas e levá-lo para a luz, é capaz de libertar a mulher no lamaçal do pecado e trazê-la para a santidade e a pureza que há em Cristo Jesus. Senhor, fala conosco através da tua palavra e levanta o teu povo. Nós não queremos seguir nenhum homem, queremos seguir o Deus homem, Jesus, nosso Senhor e amado Salvador, em nome de quem oramos e agradecemos, amém. Podem sentar. Semana passada nós falamos sobre o compromisso divino, como uma maneira de olhar para essas lutas do dia a dia, para esse quebra-cabeças, em que às vezes você pensa que as peças não se encaixam direito, e você precisa então colocar os seus olhos no divino, no Senhor, no tapeceiro, que tem a história nas suas mãos. Por isso nós lemos Apocalipse 1:8, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Lemos Jeremias 20:11, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O mal que se nos acomete
não tem a ver com um dedo direto de Deus ou a vontade de Deus. Tem a ver com os nossos próprios erros e percalços. Tem a ver com a natureza, da forma que nós tratamos a natureza, da forma que tratamos o nosso próprio corpo, nossos próprios pecados. Estamos cercados de emboscadas malignas. Deus poderia nos livrar de todas elas, mas isso seria abortar o seu plano de salvação e nos levar direto para a eternidade, deixando o resto aqui para sofrer no inferno. Mas o Senhor ainda nos mantém aqui como filhos amados, embaixadores, porque Ele sabe, nós temos uma missão de proclamar o seu reino, de viver o seu reino. E como o nosso instrumento é às vezes um pouco desafinado pelos nossos próprios erros, o Senhor usa o sofrimento humano e o erro humano como uma ferramenta preciosa para afiar a minha vida e a sua vida. Quando os nossos olhos ficam secos, o nosso coração já não amolece mais, mas fica empedernido, como pedra, insensível, o Senhor usa a dor, o sofrimento, a frustração para chamar a nossa atenção para Ele. E aí a lágrima desce por conta da dor, mas a lágrima é quase uma lente que aumenta a perspectiva da nossa necessidade de Deus e a gente começa a enxergar Deus de forma mais clara. Em face da doença, em face da morte, em face do perigo, é que nós temos oportunidade de pensar quão finitos, quão pequenos, quão falíveis nós somos. E aí sim nós somos capazes de andar mais na presença de Deus. Ah, que bom se todos nós fôssemos intercessores, que estivéssemos dia a dia na presença de Deus. Mas não é bem assim que acontece, você sabe tão bem quanto eu. O dia amanhece e a gente vai para a luta, e na luta a gente logo se esquece. E aí nós controlamos o dia, a agenda, os afazeres. Temos pouco tempo para Deus, pouco tempo para nós mesmos, pouco tempo para as pessoas, para a família, para os filhos, muito pouco tempo. Porque estamos ocupados na sociedade de produção capitalista, em simplesmente produzir, senão a casa cai. Mas quando a dor vem, quando a doença ataca, tudo para. E aí você vai para o leito, vai para a maca, vai para casa, você vai para a clínica, você faz os exames e parece que o mundo parou e as demais coisas já não têm tanta importância assim. Aliás, você é capaz de vender tudo para tentar preservar a sua integridade física ou a de um ente querido qualquer. Essa hora você vê a futilidade da corrida e da busca pelo ter, pelo possuir, pelo amealhar, guardar, em detrimento da saúde, do bem-estar e da caminhada com Deus. Então Deus soberanamente usa para a minha vida e para a sua vida o sofrimento e a dor para chamar a sua atenção, a minha atenção, para que a gente compreenda quão dependente nós somos de Deus. Então, não se espante quando você estiver sendo provado pelo Senhor. Tenha na sua mente a perspectiva de José, que talvez aos 17 anos de idade não tenha entendido bem por que tanta perseguição por parte dos seus irmãos. Por que ser tão odiado, simplesmente porque o pai o amava mais? Por que ser tão odiado e perseguido pelos seus irmãos? Ele não entendeu tudo. Jogado numa cova, ameaçado de morte, vendido. Mas o que me parece é que José, quando começa a sofrer o desconforto da ausência da sua família, dos seus pais, da sua pátria, do seu trabalho, quando ele começa a se afastar daquela realidade, algo em José o leva a refletir que Deus ainda está com ele no vale da sombra da morte. E ele torna aquele momento um momento de glória, um momento de reflexão. Não é um momento de riso
frouxo. Não é um momento indolente, não é um momento da frase positivista, não é um momento do efeito psicológico, do tapinha nas costas, não, é um momento de dor. É tanto que José é super chorão, lá na frente ele vai chorar muitas vezes. Ele sofreu mesmo, mas o sofrimento aliado à perspectiva da presença de Deus faz com que o tapeceiro naquela hora, mesmo puxando um fio que parece não ter sentido, mesmo provando aquele metal com fogo para que seja depurado, mesmo batendo e cortando e podando, mesmo tendo que podar o galho, e aí dói, e aí fica seco, e aí fica sem flor, sem fruto, sem galho, naquele momento mais triste, mais feio, o Senhor está trabalhando para aperfeiçoar o seu discípulo, o seu servo, a sua serva de uma forma especial. Irmãos, prestem atenção. O Evangelho cresceu na história quando a perseguição bateu sobre a igreja de Jesus. Onde o Evangelho foi mais perseguido, foi onde ele mais cresceu. Os mártires do primeiro século banharam as arenas com o seu sangue, dando o seu próprio sangue. E ali o Evangelho cresceu de tal forma que chegou até nós. E nós estamos hoje usufruindo dessa liberdade que nós estamos lutando em Brasília e aqui na Assembleia, em todo canto, para que continue nos deixando falar à vontade. Mas, se formos voto vencido, se não conseguirmos absolutamente nada, que venha a perseguição, o Senhor estará conosco. A igreja não deixará de crescer, amém? Amém? Agora presta atenção, transporta isso para a sua vida, porque senão não tem validade. Transporta para a sua própria vida. Ao invés da indignação, da reação errada, que você tenha a sabedoria divina de perceber Deus no momento difícil em que você está passando, e correr para Ele, e aproveitar o delicioso momento em que nada mais faz efeito, só Deus. O médico disse, não tem mais jeito, agora só Deus. Você perdeu tudo, não tem mais nada, mas agora você tem Deus. O fio de esperança está tênue, mas você ainda tem uma corda enorme, presa aos pés do Senhor. Uma corrente forte. Pense nisso. Isso só tem valia se você vai para casa pensando nisso. E ao vivenciar o momento, você ser capaz de dizer, como eu vi em depoimentos vários da vida da vovó, está na hora. Eu marquei um encontro com Jesus, Ele está me chamando. É porque Ele estava com ela todo o tempo. No sofrimento, na quietude, na limitação. Em nome de Jesus. Vamos aprender a andar na presença de Deus. Ele é o nosso grande, tremendo tapeceiro. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Filipenses 1:6. Tenha por certo isso, que aquele que começou a boa obra de tapeçaria na sua vida, ele vai completar até o dia precioso de Jesus. Mas o meu corpo está envelhecendo. Sim, mas Ele prometeu a ressurreição dentre os mortos. O corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade. Do outro lado não haverá nem pranto, nem dor. Tudo que você talvez almeja tanto agora, e daria tudo para obter nesse momento, Cristo já garantiu, dizendo, está consumado. Ele conquistou tudo para nós. E Ele pode nos dar muito dessas coisas agora,
mas muitas destas coisas estão prometidas para a eternidade, e nós precisamos crer nisso, porque Paulo diz, se você aceitou Jesus só para esperar dele benesses para essa vida, você é o mais miserável de todos os homens, ou de todas as mulheres. Porque o bem material, o momento fútil, o gozo de um momento qualquer, de pecado, de erro, de mentira, de fortuna, de mulheres, de viagens na droga, ora, você pode obter isso aqui e agora, não precisa de Jesus. Muita gente, muitas coisas, há muitos caminhos humanos para se obter aquilo que é delicioso no começo. Mas é como um peixe comendo um camarão preso a uma isca. Você morde e morre. Com Cristo é diferente. Talvez o aguilhão da morte lhe prenda, mas a ressurreição é prometida. Não tem cristianismo fácil, não tem caminho com Jesus que seja caminho fácil, principalmente porque você luta contra você mesmo, contra as marcas e as pessoas que lhe marcaram, contra as suas quedas, mentiras e erros do passado, contra o que fizeram contra você no passado, as marcas tal qual José teve. E hoje nós vamos para o capítulo 42. Sigam-me. Depois de 13 anos, estão lembrados? Deus muda a história de José em meio a tudo isso. Rejeição, inveja, desconfiança, ódio, vingança, poço, estranhos, casa estranha, povo estranho, língua estranha, nome estranho e marcas de uma profunda rejeição. Pareciam motivos para desistir, não foram o cuidado de Deus, a providência divina, a sequência do plano dele e a disposição fiel e obediente de José a estar com Deus todo o tempo. No capítulo 42, versículos 1 a 5. Depois disso, me fez sair do átrio exterior para o norte. Opa, onde é que eu estou? Vocês estão comigo? Minha Bíblia virou para Ezequiel. Estou lendo aqui e disse, não, isso é Ezequiel, bispo. Paciência comigo hoje à noite. Sabedor Jacó, de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos, por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou, tendo ouvido que há cereais no Egito, descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Gênesis 42, versículo 1. Estou certo, né? Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal no Egito. Estão lembrados que José está lá no Egito agora, depois daquela profecia de Faraó? 7 anos de seca, 7 anos de fartura. Ele consegue uma administração fantástica, que inclusive o faraó do Baixo Egito, do Alto Egito, são submetidos a um faraó único, que agora tem José como administrador. Coisa tremenda. Jacó, pai de José, envia seus filhos ao Egito, e Benjamim, o irmão mais novo, fica em casa. Dos versículos 6 até o verso 38. Aqui vem o momento. Verso 6, José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra, e os irmãos de José vieram e prostraram-se, rosto em terra perante ele. Vocês estão lembrados aí? O sonhador de sonhos? Rapaz, que hora boa para dar um pisão na cabeça de cada um. Olha os caras aí, mano. Foram eles que me jogaram no poço. Foram eles que queriam me matar, não foram a intercessão do meu outro irmão. E olha eles aí. A hora e a vez de José. Seria uma mensagem interessante, né? Mensagem de vingança.
O irmão de José, ou os irmãos de José, perdão, inclinam-se perante ele, verso 6. E agora o verso 7, coisa maravilhosa. Vendo José seus irmãos, até então ele não sabia, reconheceu-os. Porém não se deu a conhecer e lhes falou asperamente. E lhes perguntou, de onde vindes? Aqui José, eu acho que ele começou internamente a se quebrar, se quebrantar, mas ao mesmo tempo ele quis se manter firme e disse, espera aí, vamos lá. Interessante o senso de humor de José aqui. No verso 8, olha o que aconteceu, coisa linda. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse, vós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos da terra. Opa! Por causa disso, José coloca os seus irmãos na prisão. Parece um tipo de vingança. Quando eu leio esse texto, eu fico pensando, o que é que José está fazendo? Porque não bate com a índole dele, mas ele coloca os irmãos na prisão. Mas pelo temor de Deus, ele muda os planos, verso 18. Ao terceiro dia disse-lhe José, fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão, vós outros ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas, e trazei-me vosso irmão mais novo, com o que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Ele estava querendo ver o seu irmão, em seguida o seu próprio pai. O verso 24 ou 22, os irmãos reconhecem que o que fizeram contra José está trazendo consequências desastrosas. Olha o verso 22. Respondeu-lhes Rúben, não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quiseste ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque eles falava por intérprete. E retirando-se deles, José chorou, depois tornando, lhes falou, tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles, e eles regressaram em busca do seu pai. Isso é uma verdadeira novela, isso aqui existe um filme muito lindo. Capítulo 43, no versículo 30, José comovido ao ver o seu irmão Benjamim, procura um lugar para chorar, entra na câmara e chora ali. Aí está José, o homem sensível. Verso 30, depois de tanto sofrimento talvez, tornou-se um homem muito sensível. Capítulo 43, verso 30, José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com o seu irmão. Entrou na câmara e ali chorou. E aí José alimenta os seus irmãos. Versículos 31 a 34. Ele cumpre aqui o que não é a tendência natural, quando nós olhamos para o nosso passado, para as pessoas que nos magoaram e nos machucaram, seja a mãe, o pai, o irmão, o professor, o tio, aquele que abusou, aquele que se desfez de você, aquele que machucou, que deixou marcas na sua vida, o marido que abandonou, a mulher que abandonou, o parceiro, a parceira, o namorado, a namorada, que acabou arrebentando a sua vida, levando você para um buraco profundo, e você se vendeu por pouca coisa, a uma vida completamente diferente, destituída dos valores cristãos. Você foi embora. Mas aqui, olha o que fez José. Versículos 31 a 34, ele alimentou seus irmãos. Cumpre-se aqui Romanos 12, 20. Preste atenção. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, o quê? Dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você vai amontoar brasas na cabeça dele. Ele vai ficar sem entender. Por que esse revide em amor? A razão que nós podemos revidar em amor é quando nós olhamos para Jesus e percebemos que a dívida que tínhamos para com Ele
foi paga pelo seu sangue e Ele jamais retribuiu e jamais requereu de nós qualquer tipo de pagamento. Só consegue perdoar quem entende o perdão de Deus. Só consegue perdoar quem entende que é pecador e que carece da graça de Jesus ou não estaria vivo. A razão que você guarda mágoas, se torna vingativo e quer devolver, é porque você não entende que a dívida maior foi perdoada de forma maravilhosa, gratuita, pelo Senhor. E a outra coisa é você não entender que aquela pessoa para quem você aponta o dedo, a quem você quer punição imediata, ela não é inferior a você, ela não é diferente da sua própria tendência ao pecado, não for a graça de Jesus. Eu gosto de pensar que quando eu olho para alguém que cometeu um delito, um crime muito grave, quando eu olho para esses nomes capazes de cometer essas aberrações, eu tenho que olhar sinceramente. Diante de Deus eu tenho que dizer, eu sou esse cara aí, se não fosse a graça de Jesus. Você pode não acreditar. Não é possível. Um homem santo. Como você, porque Jesus me chama assim. Mas dentro do meu coração podem rolar coisas terríveis. Se não fosse a graça de Jesus comigo a cada momento, a dependência de Deus, é a certeza de que eu sou falho. O que o poder pode fazer, o que a plateia pode fazer, o que a fama pode fazer. É difícil criticar esses líderes que montam em cima de fortunas e fortunas em nome de Jesus, porque eu sei que esse é um caminho viável. Ele se apresenta todo o tempo para você que é líder. Se você tem qualquer tipo de habilidade, você é chamado para isso todo o tempo. Venha, 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 que tem mais, tem mais, tem mais. Eu vou fazer o teu nome famoso. Eu vou fazer você uma pessoa famosa. E talvez amanhã você vai precisar disso. Daqui a pouco... Outro dia eu me encontrei com um pastor e disse assim, eu não acredito que você, eu fui visitar aquela sua igreja, eu não acredito que... Quanto tempo vocês vão ficar debaixo daquela tenda? Quer dizer que vocês não estão pensando em construir... Eu disse, não, peraí, nós vamos botar um prédio para as crianças lá, mas não. Milhões e milhões, o ar condicionado, não, ela é quente, a hora é frio, tem problema, é assim mesmo que nós vamos ficar. Porque a tentação de se envolver com mega construções e envolver o homem de Deus em negócios que vende lá, vende aqui, faz o livro, faz o CD, faz o DVD, vai para a televisão e pede oferta para todo mundo e vamos lá, porque vocês precisam me sustentar, porque senão eu caio aqui e ninguém mais vai ouvir o evangelho no mundo e no Brasil. Gente, isso é um caminho louco. E qualquer homem que entrar por ali, inclusive eu, vai cair. Por que eu não posso simplesmente criticar quem faz? Eu acho errado. Mas eu não posso fazer nada. Porque eu não posso condenar. Porque esse caminho é um caminho que se apresenta para mim todo o tempo. Vai se apresentar para você também. O caminho fácil. E você tem que estar todo o tempo dizendo não. Porque eu conheço a minha fraqueza. Não, porque eu conheço a minha fraqueza. Você só consegue perdoar o outro quando você entende que você não é melhor do que ele e que você seria capaz de fazer a mesma coisa se Jesus não estivesse ali com você naquele momento e não freasse o seu ímpeto de cometer o pecado. Enquanto o cristianismo barato diz que todo mundo é bom, enquanto a psicologia diz que há um ser bom dentro de você, você basta tirar de dentro de você, nós somos como uma carcaça podre, não vai sair nada de dentro que preste, a não ser que o Senhor faça brotar algo novo através de Jesus e do seu Espírito Santo. Lembra que nós nos tornamos nova criatura em Cristo Jesus, novas criaturas em Cristo Jesus? Lembra, é o Senhor que põe isso dentro de nós, não somos nós. Então perdoe. José
Dos versículos 1 a 9 do capítulo 45, ele revela-se aos seus irmãos. Coisa linda. 45. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair daqui a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer aos seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó, e disse aos seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados diante dele. Eu sou José. Os irmãos ficaram apavorados. E aí José começa a narrar a sua história. E presta atenção agora, tem algo especial para mim e para você aí. José começa a narrar a sua história, mas ele narra não na perspectiva de quem quer se autocomiserar, de quem quer demonstrar o seu choro, a sua mágoa e enfatizar as desgraças do passado. Ele conta numa outra perspectiva. Ele conta na perspectiva de Deus. Uma história triste, cheia de abuso, faria de José uma vítima digna de pena, como alguns aqui vivem lamentando e vivem da desgraça do passado todo o tempo. Ele não consegue se desvencilhar daquilo, porque é como se fosse a sua bebida, o seu vício, a sua identidade. José foi tentado a praticar a autocomiseração. No capítulo 40, verso 15, ele diz: fui roubado da terra dos hebreus. Mas José agora tem uma nova perspectiva da história. Ele está reconciliado com o seu passado, pela compreensão da soberana mão de Deus sobre todas as coisas. Olha o que ele diz. Capítulo 45, verso 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Olha que modo de contar a história. Talvez se a vovó pudesse sentar para bater um papo com vocês assim, ela ia dizer, aliás, uma coisa interessante que nós falamos sobre a avó, todo o sofrimento daquela mulher com o marido era tão bonzinho que o meu cunhado, o antes de mim, que namorava a irmã da Heloísa, quando eu estava chegando para conhecer o sogro, ele sacou de uma arma e atirou no pobre do namorado da outra. Não pegou, mas tinha a marca na parede. Ele deixou a marca na parede, ele mostrava lá. Aí eu não sabia se comprava um colete à prova de balas, se eu desistia Eu disse, meu Deus, eu não sabia que eu teria que pagar esse preço para namorar com essa garota. Ia virar um tiro ao alvo de sogro. Mas sabe o que eu fiz naquela época? Eu estava servindo o exército, eu aprendi que ninguém pode mexer com um soldado fardado. Aí eu disse, a próxima vez eu vou na tua casa de cabo bispo. Aí botei a farda do exército e entrei lá e sentei. Aí ele saiu, disse, lá vem um Dom Corleone. Italiano daqueles, oficial de justiça, bicho brabo. A dona Palmira fazia aquela comida de domingo e todo mundo sentava, ele trazia o pão, que tinha trauma de guerra. Quando o pão estava torto na mesa, que não estava no lugar certo, ele pegava na toalha assim e puxava. A Palmira, todo mundo quietinho, tinha que botar tudo de novo. Eu vi isso. Então pense. Mas sabe como é que ela conta a história? Diz, vó, como era? Não, Romeu era um homem bom. O Romeu? Não, era uma benção, ele nunca deixou faltar nada em casa. É verdade. Em cima da mesa caía tudo, mas não faltava, ele botava de novo. Ele fazia de novo.
A gente nunca conseguiu arrancar da Palmira uma coisa que dissesse assim, aquele homem foi isso, foi aquilo, nunca. Ela sempre glorificou o nome do Senhor e procurou algo de bom para destacar, porque ela via a história do ponto de vista de Deus. Quase 30 anos aqui entre nós, semeando o quê? O quê, gente? Amor, oração, intercessão, cuidado, carinho. Mulher simples, sem título, sem nada. Percebe? José foi capaz de olhar para o passado e recontar a história. Em nome de Jesus, reconta a sua história de novo. Para com isso. Para de olhar para o seu passado e ficar lamentando e se justificando. Para continuar sendo errado, ou sendo mal, ou tendo mania de perseguição, mania de desprezado, mania de que ninguém me ama, ninguém me quer. O Senhor te ama. Senhor, me ajuda a recontar a minha história, Senhor. José tem uma nova perspectiva. Olha, ele estava diante dos seus algozes, ele estava diante dos seus adversários, ele estava diante daqueles que queriam matá-lo. E ele disse, não, o que vocês intentaram fazer comigo, Deus usou para preservar a vida de vocês e toda uma geração. Venham, 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 venham. Verso 8. Não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus. Dá para entender? Hã? Não foi você que fez isso comigo. Deus permitiu. Você pensou que estava me fazendo um mal. Deus redundou isso em bem. Que libertação! Eu não preciso ficar enroscado como numa cerca de arame farpado, enrascado no passado, ou enroscado no passado, perdão. Eu sou livre, eu posso me livrar disso e olhar para o meu passado na perspectiva de Deus. Você precisa fazer isso. Para o diabo perder aquela alavanca que ele tem, aquela porta que ele tem, aquela maçaneta que ele tem, aquela chave que ele tem, para te destruir, para te deixar para baixo todo o tempo. Mas e a rejeição, o medo, a prisão, o desprezo, a tentação, o sofrimento, a humilhação? Então, quantos de nós somos capazes de compreender que Deus está no controle quando nós estamos sofrendo? Quantos são capazes de compreender que quando estamos limitados na prisão, ou sendo desprezados pelas pessoas que mais amamos, Deus está conosco? José chora sobre o seu irmão Benjamim e chora sobre todos os demais, versos 14 e 15. Capítulo 46, Jacó sacrifica em Berseba e Deus confirma o chamado para o Egito. Verso 27, 70 almas descem e José chora sobre o pescoço de seu pai por longo tempo. Verso 29, momento precioso. Capítulo 47, a nação toda prospera no Egito, Israel prospera no Egito. Capítulo 48, Jacó abençoa os filhos de José, Manassés e Efraim. Jacó abençoa seus filhos. Capítulo 49, uma profecia maravilhosa. E ele morre no Egito, sendo enterrado depois em Israel, na cova em Macpela. E vamos para o capítulo 50, o desfecho da nossa história. Que coisa linda, gente. Versículos 1 a 13, José sepulta o seu pai em Canaã e retorna para o Egito. Versículo 15, os irmãos de José agora estão preocupados. Dá uma olhada aí. Verso 15 do capítulo 50. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: eita, agora é hora. Ele não fez nada com a gente porque o nosso pai estava vivo. Agora que é hora. É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. José já tinha abençoado tanto os seus irmãos, perdoado, verbalizado o perdão. Ele já tinha feito tudo, seu inventário moral estava tudo resolvido. Mas os irmãos ainda estavam lá atrás com a consciência pesada, dizendo: e agora? É agora. Aí sabe o que eles fizeram? Os irmãos inventaram uma mentira. Versículos 16 a 18, olha lá o papo. Portanto mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo:
Assim direis a José. Nada a ver. Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Olha, ao invés de irem lá pedirem perdão, inventaram uma história para sensibilizar José. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E aí José chorou enquanto lhes falava. De novo. Muito. José chorou. Versículo 17. Verso 19 a 25, José disse não estar em lugar de Deus, porque é a Deus que pertence a vingança. Olha que frase maravilhosa, verso 19, José disse, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Porque é Ele que retribui. Deus diz, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Qualquer que levanta a mão contra o homem de Deus, a mulher de Deus, vai ter que se ver com Deus, se você não pegar em armas, ou em palavras ferinas, ou em luvas, para retribuir. Porque quando você toma a justiça pelas suas próprias mãos, Deus não pode agir. Experimenta abrir mão. Você fez isso comigo, não foi? Mas o Senhor estava comigo todo o tempo. O que você intentou como mal, Deus redundou em bem. E pela misericórdia e graça de Jesus, eu quero lhe perdoar. E que o Senhor tome conta de você, não eu. E tendo a oportunidade de abençoar, abençoe. Tendo a oportunidade de ferir, de retribuir, não faça. Porque Deus diz, a mim pertence a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Abre mão, gente. Nós estamos vivendo numa outra esfera de vida. Você aprende todo dia com o mundo, todo dia na televisão, todo dia com seus professores, seus amigos, na roda, no trabalho. Você aprende que nós temos que fazer por onde, que nós temos que ir atrás, que nós temos que correr. Mas vocês estão deixando de perceber a dimensão poderosa espiritual da ação de Deus quando você recua e diz, Senhor, toma conta. Toma conta. Faz a obra por mim, Senhor. Não desejo mal a ninguém, mas deixe que o Senhor cuida do patrimônio que é dele, da mulher que é dele, do marido que é dele, do filho que é dele, do patrão que é dele, do trabalho que é dele, do salário que é dele, do carro que é dele, enfim, o que quer que façam com você, eles estão fazendo como ao Senhor. Deixe que o Senhor trata em primeira instância. José disse, eu não estou em lugar de Deus, a ele pertence a vingança. José relata que o mau intento dos irmãos foi transformado por Deus em bem. José usa de benignidade com seus algozes, não temais, eu vos sustentarei, e vós e vossos filhos, a vós e a vossos filhos. Assim José os consolou e falou segundo o coração deles. Coisa tremenda, né, irmãos? Leva para casa isso em nome de Jesus, você vai sarar de muita doença. Você vai sarar de muita coisa que lhe oprime, que lhe deprime. Muitas das doenças, muitas das somatizações têm a ver com a forma com que nós encaramos o nosso passado. Tem a ver com as marcas que se nos fizeram, que se nos deixaram, que se nos marcaram no passado. E a gente não lida bem com isso. E todo o tempo está culpando o passado. Como às vezes a própria expedição freudiana vai em busca do seu passado simplesmente para culpar alguém. Não faça isso. Assuma a sua própria culpa. Você poderia ter tomado um direcionamento diferente na sua vida. Mas você foi de fato marcado. Sim, eu sei que você foi. Mas você também foi marcado pelo sangue de Jesus, que lhe renovou, lhe restaurou, lhe deu um novo espírito. Colocou em você uma nova natureza, um novo espírito, lhe fez um novo homem, uma nova mulher, e te deu agora a oportunidade de romper com esse passado, e de olhar agora para o passado, não para dizer, não, isso aqui eu não me lembro mais, isso aqui eu me esqueci, esqueceu coisa nenhuma. José não esqueceu de absolutamente nada que fizeram com ele, mas ele olhou na perspectiva divina e podia falar daquelas coisas sem nenhum trauma no coração. Já pensou nisso? Talvez tenha que voltar lá atrás, como lá no Celebrando, fazer os reparos com as pessoas que lhe magoaram, a quem você magoou, e aí poder dizer no seu passado o que você intentou de mal. Olha o que Deus fez, Ele redundou para a honra e glória do nome dEle. Cá estamos nós. Eu quero terminar não oferecendo nenhuma fórmula mágica, porque a minha palavra é como é que esse José conseguiu tudo isso?
nós achamos que a experiência de José pode nos ajudar a compreender a maravilha de sermos libertos das marcas do pecado. Aí eu procurei qual era a chave do poder. Eu procurei um episódio nesses textos todos, espetacular da vida de José, para justificar essa serenidade. Não. Parece que o Senhor não estava no vento, nem no terremoto, nem no trovão, nem no fogo, mas Ele estava no singelo nascer de duas crianças. Capítulo 41, versículos 45 e 50, Zafenate Paneia casa-se com Azenate. José casa-se no Egito e antes de chegar o tempo da fome, nascem 2 filhos, Manassés e Efraim. E eu quero dizer para vocês que essas 2 crianças receberam os nomes, os marcos da vitória de José sobre as suas marcas do passado. Manassés quer dizer, Deus me fez esquecer os sofrimentos da casa de meu pai. Deus me fez esquecer. E essa palavra esquecer não é retirou da memória, gente. Mas é como se ele tivesse trocado o chip, agora ele vê de forma diferente. Deus me fez ver todo o sofrimento de forma diferente. Ele me fez esquecer do sofrimento, quase como aquilo que eu disse que acontecia com a vovó. Era como se tivesse tido uma amnésia em relação ao sofrimento. E naquele momento ela podia ver algo de bom e dizer, o Senhor cuida, o Senhor cuida. O que há de mal, o Senhor cuida. O que há de bom, eu quero exaltar. E ao nascer o seu filho, ele então faz do filho um memorial, dizendo, o Senhor me fez esquecer dos sofrimentos daqueles que me causaram mal na casa do meu pai. Manassés. Depois Efraim. Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Olha que coisa. Deus me fez prosperar num lugar em que as pessoas queriam causar aflição à minha vida. Olha o que Deus fez. Os 2 filhos são a marca da ação de Deus, reconhecida por José todo o tempo. Deus fez isso comigo. Ele me fez esquecer o meu passado, compreender o meu passado numa perspectiva diferente. E Deus me fez prosperar na terra do sofrimento. A injustiça cometida com José, Deus o fez esquecer. Ao meditar, aliás, na soberania de Deus, José reconheceu Romanos 8, 28. Deus estava com ele, o Senhor era com José, não pecou contra Deus, interpretou aquilo que vinha do Senhor. Ele era um homem em quem havia o Espírito de Deus. Portanto, uma retrospectiva do passado foi feita à luz da soberania de Deus. Veja a reação de José: perdão, reconciliação, consolo e sustento. Ciclo completo. Você já fez isso? Com o seu passado, com aqueles que você sabe que um dia marcaram você duramente, perdoou, reconciliou, consolou e sustentou. Porque o Senhor esteve com você todo o tempo e você reconheceu, pode olhar para trás e dizer, Deus não está comigo só agora, Ele esteve comigo todo o tempo, mesmo no vale da sombra da morte. Glórias ao teu nome porque eu nasci ali, glórias ao teu nome porque aconteceu aquilo outro comigo, Senhor. Foi duro, foi triste, mas o Senhor redundou em bem. Glórias ao teu nome. Não queremos anular o passado, aliás, não podemos, mas precisamos desenvolver uma atitude correta em relação a ele. Considere a soberania de Deus, reconheça atitudes, reações presentes que refletem marcas produzidas no passado, como ódio, ira, inveja, complexo, medo, zanga, timidez, amargura, tristeza, insegurança. Reconheça que as suas reações não têm sido de acordo com a vontade de Deus. Mesmo que as pessoas agiram erroneamente com você, o importante é como você reage para com ela ou elas. Porque as pessoas podem continuar exatamente do jeito que elas são, mas você vai mudar. E vai mudar a sua perspectiva de olhar o passado. Confesse ao Senhor e perdoe aqueles que lhe magoaram. Resista em nome de Jesus à atuação do maligno nessas áreas da tua vida.
Você é uma nova criatura, 2 Coríntios 5,17. O escrito de dívida já foi cravado na cruz, Colossenses 2,14. Nosso velho homem, velha mulher, já foi crucificado com Cristo Jesus. Você já morreu para a lei, está crucificado com Cristo. E agora vive não mais você, não mais eu, não mais nós, mas Cristo vive em nós. O livro de Gênesis fala da cadeia da vida e nos ensina sobre a soberana atuação de Deus sobre a vida do seu povo, particularmente José. Marcado pelo passado, lançou tudo nas mãos do soberano Deus e estabeleceu um memorial de vitória e de libertação. Manassés, o Senhor me fez superar todos os sofrimentos impostos na casa do meu pai. Efraim, o Senhor me fez próspero. Amém? Vamos orar? Vá para casa hoje pensando nessas coisas. Muitas das nossas tentativas de compensação no aspecto físico, no aspecto do ter, do poder, a necessidade de aparecer, a necessidade de ser notado, a autocomiseração, tem a ver com essas marcas deixadas lá no passado e que você ainda não aprendeu a lidar com elas. Então, em nome de Jesus, hoje à noite, peça a Deus para você olhar de novo para o seu passado, na perspectiva de que Deus esteve lá com você e Ele te conduziu através de tudo aquilo, mas Ele lhe trouxe para um alto e sublime monte na sua presença. Você andou no vale, ou está andando talvez no vale, em nome de Jesus. Não deixe de andar nessa perspectiva do cuidado de Deus por você. Ele cuida de você mesmo. Ele cuida de você mesmo. Perdoe. Veja que Ele é esse tapeceiro maravilhoso que está costurando, teando, trabalhando a sua vida de forma tão preciosa. Louve o nome do Senhor por tudo e em tudo. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, eu ainda quero nessa noite ter a oportunidade de perguntar se tem alguém aqui que gostaria de se livrar das marcas do passado, de recomeçar tudo de novo, de entregar a sua vida a Jesus para Ele limpar tudo e te ajudar a ver o passado de forma diferente, perdoar você das marcas, das lutas, dos pecados, daquilo que você tem feito de mal, tendo como causa talvez os traumas lá do passado. Você está reagindo errado há muito tempo e traumatizando outros. Quantos gostariam de hoje à noite dizer: eu preciso do perdão de Jesus na minha vida, eu quero me entregar a Cristo, ser um discípulo de Jesus, uma discípula do Senhor Jesus? Tem alguém aqui hoje à noite? Levanta a sua mão. Alguém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe, amém, 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 amém. Amados, deem um abraço nessas pessoas aí, olha, vamos aprender isso, dá um abraço nessa pessoa, diz: bem-vindo ao reino de Jesus, ao reino de perdão, ao reino de amor. Glória a Deus. Há mais alguém hoje à noite para dizer: chegou minha vez, eu quero e preciso entregar a minha vida a Jesus, preciso cortar esses laços com o meu passado que me persegue tanto, quero ser livre para amar e prosseguir e adorar a obra maravilhosa do tapeceiro. Louvado seja Deus. Nós vamos entoar esse cântico novamente com atenção. E eu espero que vocês que entregaram a vida a Jesus corram até o Espaço Conexão, lá na nossa tendinha também. Ali, se é um grupo pequeno, junte-se ao grupo pequeno o mais rápido possível. Deus abençoe lá na internet, o pessoal da tendinha também. Os que fizeram a decisão em casa, compartilhe com alguém, comunique-se com a gente. E quarta-feira, aqueles que puderem, lá em frente à Assembleia Legislativa, Desembargador Moreira com Pontes Vieira, para um tempo precioso de oração.